Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast. E vamos dar início à nova temporada do We That Podcast. Eu acho que é a sexta temporada, as 6 temporadas falando do Saints com vocês. Começamos lá em 2000, sei lá quanto, não vou conseguir contar aqui de cabeça, falando exatamente do draft do Saints daquele ano. E hoje o círculo se fecha novamente, né? Começamos aí a nova temporada falando novamente do draft 2023 do New Orleans Saints. Eu sou a Jéssica Laís, sou a host de sempre. Lembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudet no Instagram, mundorudet.wordpress.com é o nosso blog. E também, eu acho que redes sociais. E um abraço pra galera do Telegram, né? Quando a justiça não manda o Telegram cair aqui no Brasil. Mas eu apoio isso aí. O Telegram tem que criar vergonha na cara. Um abraço pra galera lá do nosso grupo do Telegram, que sempre nos escuta, sempre está interagindo conosco. Beijinho pra vocês aí, meus amados. E um abraço pra galera de um grupo aí que eu não vou falar de onde que é, mas você que tá nesse grupo sabe quem você é. E se você estiver ouvindo, saiba que foi muito interessante acompanhar os 3 dias de draft nesse grupo, porque só faltou o que sair? Briga de faca. Faltou sair briga de faca dentro do grupo. Mas é isso, galera. Então vamos lá falar do NFL Draft 2026 do New Orleans Saints. E eu tenho 2 convidados estreantes aqui no nosso We That Podcast. Esse We That Podcast número 110. Olha que número bonito. Primeiro eu vou começar aqui apresentando aí a nova contratação da casa, o Fábio Aidan. Tudo bem, Fábio? Você apresente pra galera, fala de onde você é, quanto tempo torce pro Saints, qual a sua idade. Fique à vontade, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio. Torço pro Saints desde 2017, sou de Salvador, Bahia. E acompanho o Saints há pouco tempo, mas já estou amando, né? Não tem jeito. E estou muito feliz de fazer parte do Saints Brasil e de todo o grupo aí. O Fábio vai cuidar lá do nosso Instagram, que vai fazer as artes, vai botar as informações lá exclusivamente no nosso Instagram. Então segue dá uma força aí pro Fábio, segue o nosso Instagram, lembrando, Mundo Rudet no Instagram. E temos um convidado que não torce para o Saints, mas entende muito de college, muito mais do que eu, porque eu só acompanho esporadicamente alguns jogos de Notre Dame aí e de LSU. Mas esse cara entende bastante, aceitou nosso convite diretamente de Minneapolis, aquela cidade maldita! Opa, peraí, deixa quieto. Vou deixar meus sentimentos de lado. João Vitor, lá do College, deixa eu falar certinho a arrobinha dele lá no Twitter. @collegefootbr. João, muito obrigado por ter aceitado a participação aqui. E seja bem-vindo ao We That Podcast. Se apresente para a galera que está nos ouvindo, por favor. Opa, muito obrigado pelo convite. Olá a todos. É um prazer participar do podcast do Saints Brasil para falar de draft, que é o Natal de muitos torcedores da NFL, né? E a gente que acompanha o college também adora acompanhar o draft, porque é a realização do sonho de muitos jogadores universitários, poder virar um profissional de fato, fazendo o que gosta e alcançar o estrelato na grande liga. E eu moro aqui em Minneapolis, mas eu não torço pros Vikings não, só para deixar claro, não tenho nada contra o New Orleans Saints e não tenho
Eu até gosto do New Orleans Saints como franquia e tudo. Não estava torcendo naquele fatídico milagre de Minneapolis. E ainda nos machuca, sempre vai doer, porque, como boa sagitariana, eu não esqueço. Nunca esquecerei daquele dia. Mas tudo bem. Galera, então somos nós três aqui que vamos fazer o IDET Podcast número 110 para vocês. Vamos lá, Caio! Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Vamos começar com o convidado da casa, João Vitor. Antes de falar do Saints, assim, pra você, qual foi a pior franquia que draftou esse ano? Pra mim foi o Lions. Olha, eu tendo a concordar contigo também. Eu realmente não entendi as escolhas do Detroit Lions. Assim, eu gosto do Jahmyr Gibbs como prospecto, como vendo ele no college, eu gostei muito dele, mas eu não entendi porque eles escolheram o Jahmyr Gibbs tão cedo. Eu acho que eles poderiam ter feito uma trade ali, um trade up para pegar o Bijan Robinson, se eles queriam tanto um running back assim. Jack Campbell também no primeiro round eu também não entendi, eu acho que foi escolhido muito antes da hora. E Hendon Hooker também é um jogador que teve uma lesão séria no passado, é uma incógnita, então eu ficaria com os Lions também. Eu ficaria com o Detroit Lions também, com exceção de Hendon Hooker, porque eu acho que ele tem um futuro brilhante na franquia, né? Eu conheço ele muito bem de Tennessee, sei da capacidade dele, mas também sei que a linha ofensiva de Tennessee era muito boa e facilitou muito ele. Acho que os valores dos Lions, acho que se os dois jogadores foram draftados, se fosse na segunda rodada, acho que ninguém reclamaria, mas os valores, né, cedo no mínimo top 15, não valeu muito a pena. Tinha muitos jogadores, eu acho que eles iam subir para o Bijan Robinson, porque Jamal saiu e foi para New Orleans. Então eu achei que eles estudaram mal. E aí pegaram os jogadores que, a princípio, para eles foram bons, né? Houve até comemoração de parte lá deles. E eu achei que foi precipitada as escolhas. Mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Mas você, torcedor de Nova Orleans, está se perguntando, mas por que falando do pior draft de 2023, de qual a pior franquia? Porque poderia ser pior, poderia ser o Saints o pior franquia draftar este ano. E não foi, galera, não foi. Graças a Deus não foi. Então vamos falar do Saints. O Saints tinha algumas escolhas aí, eu não lembro de cabeça quantas eram. 8, né, Fábio? Acho que eram 8. 8 escolhas. E o Saints não trocou nenhuma escolha até a terceira rodada, se eu não estiver enganada, desse draft, o que foi muito estranho. Mas depois da quarta rodada ali, abriu as porteiras e foi a 50ª vez que deram trade up para pegar jogador. Porque se não der trade up, não é o Saints, não é o nosso GM, né? Não é o Mike Loomis. Já estamos acostumados com isso. Mas diferente do que foi o draft do ano passado, de 2022, que o Chris Olave era a escolha 99 de 100 drafts aí, de 100 mock drafts que você lia, esse ano a gente tinha meio que certeza na posição, né? Eu pelo menos, assim, tinha certeza que seria a defesa, o Saints ia focar muito na defesa, que a gente perdeu muito jogador de defesa, etc. E, assim... E foi. As duas primeiras escolhas ali foram de defesa. A primeira escolha do Saints, na primeira rodada, a gente ganhou a gente não, né? Eu não trabalho lá. O Saints ganhou a escolha
por o Sean Payton ainda estar em contrato e ter sido contratado pelo Broncos. Se você acompanha aí as notícias do Saints, você provavelmente sabe disso. O Sean Payton vai treinar o Broncos, que inclusive deu uma dor no coração na hora que apareceu ele lá no War Room do Broncos, saudades. Mas é isso. E a gente ganhou a pick que a gente tinha dado pro Eagles, a gente meio que ganhou aí do Broncos uma pick de primeira rodada. O Sean Payton valeu uma pick de primeira rodada e o Saints pôde escolher na primeira rodada do draft. O Saints escolheu a primeira... Oh, meu pai amado, respira. O Saints draftou de Clemson, a universidade lá da Carolina do Norte. Eu descobri isso essa semana porque eu fui pesquisar. Eu achava que Clemson era, sei lá, em Ohio, não sei porquê, não me pergunte, mas enfim, não vem ao caso. Vamos lá. Draftou Brian Brzee, é assim que fala, viu, galera? São 2 E's no final, não 2 E's no começo, igual é o Breeze. Então é Brzee, pelo que falaram lá nos vídeos que eu ouvi e tal, e a galera na entrevista dele que eu ouvi também. Defensive tackle de Clemson. O defensive end Isaiah Foskey de Notre Dame, minha universidade. O running back Kendry Miller de TCU. O offensive tackle Nick Saldiveri de Old Dominion. Eu nem sabia que faculdade era essa, mas Saints, né? O Saints sempre vai draftar um jogador de uma faculdade obscura. Um quarterback! O Saints draftou um quarterback! Jake Haener, acho que é isso, Haener, não sei, desculpa se eu estiver falando errado, de Fresno State, a mesma universidade que o Derek Carr frequentou. Draftou o Jordan Howden, safety de Minnesota, e por último o wide receiver A.T. Perry de Wake Forest. Então essas foram as escolhas dos Saints. Então tivemos aí algumas necessidades sendo preenchidas. Eu vou falar a verdade, tudo que eu sei sobre os jogadores é o que está no site do Saints ali, que eles colocaram, então não vou dar muitos palpites aqui, vou deixar a galera aqui falar. Então vamos começar falando ali, esse podcast vai ser um pouco longo, tá, galera? Tá, Caio? Vai ser um pouco longo. Não reclama, porque obviamente a gente vai falar das escolhas e tal. Então vamos lá. Primeira escolha do Saints, primeiro round, escolha número 29, Brian Brzee, defensive tackle de Clemson. Uma coisa que, antes de falar do geral ali, uma coisa interessante é que o menino Brian, ele tinha uma irmã mais nova, que infelizmente ele perdeu por um câncer no cérebro. Então, a família inteira estava usando uma camiseta escrita Ella Strong, e o Saints também, no segundo dia do draft, estava lá cheio de plaquinhas no War Room lá, Ella Strong. Achei muito bonitinho, ele falando da irmã dele na entrevista também, após ser draftado. E é isso. Algumas coisas, ele tá vindo de uma temporada que ele teve um problema no ombro, se eu não me engano, e eu acho que outra coisa também no joelho, não tenho certeza, eu só lembro do ombro de cabeça, desculpa, galera. Vamos lá, algumas informações que estão no site do Saints lá, depois vocês podem olhar certinho. Ele foi o recruta número 1 do país, quando ele foi pro college, né, ele era ali cotado um dos melhores ali quando ele entrou no college. Ele teve vários aqui 2020 First Team All ACC com 4 sacks em 12 jogos como calouro. Em 2021 foi terceiro time All CC, apesar de perder alguns jogos aí eu sabia que tinha um problema de perder 4 jogos por causa de um problema no joelho. E em 2022 ele foi second team All-CC, apesar de jogar tendo também outro problema médico no ombro, e teve também a fatalidade de perder a irmã dele ali. Então a gente pode ver que é o estilo do Saints, um cara grande, alto, grande, eu digo, em sentido de massa muscular e tudo mais, e que, pra mim, se encaixa ali no padrãozinho do Saints, né? Mas vamos deixar a galera falar, que eu já falei demais.
João, o que você achou dessa primeira escolha do Saints? Olha, eu sempre vi muito potencial no Bryan Bresee, como você falou, ele foi recruta número 1 geral da classe de recrutamento de 2020 e ficou à frente de... Sabe quem foi o número 2 daquela classe? Ninguém menos que Bryce Young. Ele ficou só na frente do Bryce Young na classe de 2020. E chegou em 2020 tendo um impacto imediato na defesa dos Tigers. Eu acho, inclusive, que a temporada de calouro dele foi a melhor no geral. E em 2021 e 2022, por causa dessas lesões que foram mencionadas, em 2021 ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, teve um problema no ombro, sofreu com uma infecção no rim em setembro do ano passado, que também fez perder alguns jogos. Então os problemas com lesões, caso ele tivesse se mantido saudável durante toda a carreira universitária, talvez ele pudesse ter sido ali uma escolha de top 15, inclusive. Mas acabou caindo. Ele é bem grande, 1,97, 135 quilos. Tem explosão, bom controle de corpo. Usa o tamanho dele para fazer jogadas que poucos jogadores ali do miolo da DL conseguem. Mas eu acho ele também um pouco cintura dura. Não tem muita agilidade para mudar de direção na jogada se necessário. Pelo menos foi o que mostrou na tape após as lesões que teve. Eu acho que é até um bom valor para o Saints na escolha 29. Tem um teto alto. A tape de 2022 não foi muito empolgante, mas eu acho que ele ainda tem potencial para se recuperar. Se ele continuar saudável na NFL, eu acho que é um bom reforço para New Orleans ali no miolo da DL. Assim, João, pra galera que não entende tanto de draft, tipo eu, o que seria essa tape que a galera tanto fala? É a fita, né? Por exemplo, porque os analistas de NFL, né? Eles pegam, assim, como são muitos jogadores, muitos prospectos, eles pegam a fita condensada só com as jogadas em que aparecem esses jogadores, né? Por exemplo, um analista quer ver o Bryan Bresee, analista do Saints. Ele pega a fita do jogo de Clemson contra North Carolina, por exemplo, e só os snaps em que o Bryan Bresee aparece. E normalmente são fitas, não é o jogo da televisão, eles pegam aquela câmera, tipo uma câmera de videogame, uma câmera All-22, em que aparecem todos os jogadores, e aí ele consegue ver o desempenho do Bryan Bresee naquela jogada. Então, a fita, essa tape, é uma das principais ferramentas para os analistas, né, para os olheiros das equipes da NFL, verem como se porta determinado prospecto, né, para analisar os jogadores que eles pretendem escolher. E você, Fábio, o que achou dessa primeira escolha? Pontos positivos, negativos dessa escolha do Saints? Eu concordo com tudo que o João falou, né? Eu sinto que a escolha do Saints foi boa, né? Eu fiz alguns estudos antes do draft começar e eu não colocava ele como na 29ª. Eu achava que ele saudável para o futuro. Muitas franquias queriam ele, no caso. Eu acho que ele saudável, ele foi muito importante para Clemson, muito importante. Ele causou muita pressão para os quarterbacks, então isso foi fundamental. Ele lê muito bem as jogadas em muitos momentos, quando tem jogadas terrestres, quando o quarterback quer correr com a bola. Ele lê muito bem. Ele é meio duro, realmente, como o João falou. Ele precisa melhorar alguns pontos que eu acho que vão ser fundamentais para ele entrar na NFL. Ele, como eu falei, ele saudável, ele seria para mim top 10, sem exagero. Tinha muitos prospectos que não eram melhores do que ele, mas por causa das lesões, ele teve muitos problemas por causa da irmã dele que faleceu, e aí causou muitos problemas para ele. Mas como o head coach do Saints falou, que para ele ter draftado foi muito importante. Ele pensou que seria top 20, mas algumas franquias fez algumas escolhas e acabou que caiu. E
foi ótimo pro Saints, então acho que foi tudo bom, né? Ainda mais que no 5º ano ele pode renovar, né? E aí ele vai ter 4 anos para mostrar o valor dele, que eu acho que ele vai ser fundamental para essa franquia. E como eu falei, se você vê o Haas dele, eu acho que é assim que fala, desculpa. Ele é o protótipo que o Saints gosta de defesa. Então vamos ver se ele fica saudável, né? A principal preocupação ali que na hora que ele foi draftado, que eu vi na timeline do saudoso do Twitter, a galera da gringa principalmente falando, são as lesões, né? Ele tá vindo de um ano de lesão e tudo mais, mas como o João e o Fábio falaram, ele tem muito potencial, então vamos ver aí. Mas Fábio, João, desculpa, o que a gente pode ficar atento assim de negativo dessa escolha aí desse jogador do Brasil? Bom, para mim o grande problema é o histórico de lesões, né? Porque, assim, já foram... Assim, ele só foi titular de Clemson em 3 temporadas. E ele teve 3 lesões. Uma delas que eu mencionei foi uma... Assim, ele teve um problema de garganta inflamada. E aí acabou virando uma infecção no rim. E ele perdeu jogos por causa disso. Em setembro do ano passado. Que afetou seu desempenho. Eu acho que, claro que há todo um processo de adaptação, mas eu acho, assim, tem que ver como ele vai se encaixar nessa defesa do Saints. Ele é relativamente versátil, jogou tanto no esquema 4-3 quanto 3-4, né, de Clemson, porque Clemson jogava de 4-3 em 2021, mudou para outra defesa em 2022, o coordenador defensivo deles mudou. Mas eu acho que o processo de adaptação dele a essa DL do Saints, e especialmente a questão se ele vai manter saudável ou não, especialmente no primeiro ano dele com a camisa de New Orleans, que para mim é o ano mais importante para um calouro, para um rookie. Primeiro ano para ver se ele é um encaixe a essa equipe. Se ele se mantiver saudável, aí eu acho que ele é um ótimo jogador, mas tem que ver, assim, se ele vai ter uma adaptação boa à liga, especialmente no aspecto físico. Clemson é na Carolina do Sul, desculpa galera, eu falei errado lá no começo. Eu tô vendo aqui. E qual laranja é pior, o do Clemson ou de Tennessee? Que laranja é mais berrante, que pelo amor de Deus, esse uniforme aqui não tá dando muito certo não. Então vamos agora, acho que falamos tudo dessa primeira escolha, né? Vamos agora para a segunda escolha, com o uniforme mais bonito do college football, o defensive end Isaiah Foskey de Notre Dame. Foi a segunda escolha do Saints, a escolha número 40 na segunda rodada do draft. Vamos lá embaixo, aqui. Alguns prêmios aí da carreira do nosso novo jogador. Em 2021 foi Phil Steele All-American Third Team. Em 2022 foi Consensus All-American. Em 2022 também foi Walter Camp All-American First Team. Mais prêmios daí, mais 1, mais 2. Ele foi escolhido aquele que a Associated Press escolhe, né, também da NFL, também escolhe do college. Então, em 2022 ele foi escolhido como second team pela Associated Press All-American. E em 2023 ele participou do Senior Bowl, onde foi, eu tava vendo na timeline, e depois a entrevista do Dennis Allen, não tenho certeza, o Dennis Allen falou, eu li algum dos insiders do Saints falando isso, que no Senior Bowl o Saints tinha mandado 2 técnicos para serem técnicos no Senior Bowl, então eles puderam analisar ali mais de perto ali os jogadores que estavam no Senior Bowl.
foi aonde os scouts ali do Saints se fixaram aí no Isaiah Foskey. E posso dizer que o menino Foskey está super feliz no Twitter, pelo menos, de ir para o Nova Orleans. Ele já está até aprendendo a falar como alguém de Nova Orleans, eu estava vendo lá no Twitter. Muito fofo, muito bonitinho, parabéns. E ele vai, defensive end, vem para suprir aí o nosso bust favorito que saiu do Saints, né? Marcus Davenport. João, o que você achou dessa escolha do Saints? Olha, eu achei ok. Eu não... Assim, eu acho que havia melhores jogadores ali na escolha 40 em relação a valor, mas ele é bastante rápido pro tamanho dele, sabe usar o frame dele de 1,96 e 120 quilos para ganhar vantagem na pass rush, sabe fechar o pocket em busca do sack, ele vai para cima do quarterback por diferentes ângulos, demonstrou isso, especialmente na temporada passada. Ele forçou na carreira 7 fumbles, ele vai para cima do quarterback ou do running back, consegue forçar o fumble, consegue ir para cima, continuar a jogada. Na temporada passada ele teve 12 sacks, foi o 4º jogador de todo o college football em sacks, estabeleceu o recorde histórico de Notre Dame de 26 sacks e meio na carreira. E só que, assim, avaliando a fita dele, claro que ele teve uma crescente, né? Ele cresceu, o desempenho dele foi melhorando, pelo que eu vi, no fim da temporada, junto com a equipe de Notre Dame que começou a temporada passada muito mal. Mas na primeira partida de Notre Dame na temporada de 2022, eles enfrentaram o adversário mais difícil até então, que foi Ohio State, que, assim, uma equipe muito forte, com muitos jogadores com calibre de NFL, e 2 deles acabaram sendo escolhidos, né? 2 jogadores da linha ofensiva de Ohio State foram escolhidos, inclusive o Paris Johnson, que foi a 6ª escolha no geral, e o Dawan Jones também, outro bom offensive tackle, que foi escolhido na 4ª rodada. E esse matchup não foi muito favorável para o Isaiah Foskey, não. Ele sofreu bastante contra esses 2 jogadores da linha ofensiva de Ohio State, que tem calibre de NFL. Então, assim, certos momentos da fita dele ano passado não foram tão positivos. Mas ele precisa melhorar um pouco contra o jogo corrido, mas é um prospecto interessante. Você falou do Highs antes, né? E o Highs dele é o mesmo do Brian Brzee, 9.61. Então, a gente vê que vários GMs da NFL levam o Highs em consideração e ele é um jogador bastante atlético. Pode ser titular facilmente nesse time e ter sucesso, né? É o que a gente espera. Ele é um prospect bom no geral, mas se eu pudesse escolher, eu teria escolhido ali o B.J. Ojulari, que ainda estava disponível na escolha dele, e que eu acho um prospect melhor. Seria um fit melhor para o Saints, não só porque jogou em LSU, mas eu acho que seria um jogador melhor que o Foskey, mas o Foskey também foi uma escolha ok. João, tem um pequeno problema. Saints não drafta nenhum jogador de LSU ou de qualquer universidade da Louisiana, entendeu? É de lei. Ele pode contratar depois, pode vir depois, mas draftar, meu amigo, vai cair canivete do céu e o Saints não vai draftar um jogador de LSU ou de alguma faculdade, universidade da Louisiana. Esse um mantra que temos ali, que o New Orleans Saints tem dentro daquele escritório ali deles, não sei o que acontece. E você, Fábio, o que achou dessa escolha? Só antes do Fábio falar... desculpa, Fábio. O RAS, pra quem não sabe, aí, quem tá ouvindo, é uma medida de atleticismo, digamos assim, do jogador. Vai lá, Fábio. É cultural do Saints, né? Então, já é algo cultural. Assim, essa escolha eu achei acertada, né? Pelo estilo do Saints, né? Nos drafts, né? Existia caras melhores. A gente conhece o Saints, sabe que esse estilo é um estilo bom. Eu acho que ele tem muita coisa a melhorar, né? Ele ainda tá meio cru, ao meu ver, né? Ele causa muito
muitos turnovers, às vezes, por times adversários, né? Ele causa muita pressão para os quarterbacks. Ele é muito forte, pro draft. Ele foi impressionante em alguns números. Então, assim, a escolha em si foi boa, foi ok. Ainda precisa de algumas melhorias. Eu acho que um cara que saiu do Saints, para ele entrou agora no lugar, eu acho que teve um upgrade melhor, porque ele é muito melhor do que o Davenport. Então, agora esperar, ver como é que ele vai se encaixar no time, como essa defesa vai se portar, porque vai pegar muitos times na temporada regular que tem o quarterback que gosta de correr com a bola, que gosta de passe em profundidade. Então tem que ver como é que vai ser a linha ofensiva dos times adversários para a gente poder ver como é que o Foskey vai se dar bem. Ele tem aí no crescimento, ainda não chegou no ápice do nível dele, ainda tem muito a chegar ainda, então vai ser bastante importante a gente ver como é que ele vai ser em New Orleans. A gente até falou lá no nosso grupo, a hora que saiu essa escolha, que é um copia e cola do Marcus Davenport, e assim, sem a parte das lesões, o que a gente espera que seja bom, né? Mas é o Saints, né, galera? É o Saints. Quem não acompanha o Saints há muito tempo, o Saints ama draftar jogador atlético e jogador meio cru. Pelas entrevistas que eu li aí dos drafts passados, tanto do Kay Hartley quanto do nosso assistente de GM, que eu nunca lembro o nome dele, desculpa, que de quem é de fato, que ele é chefe dos scouts e assistente de GM, falando que assim, o Saints gosta de um jogador um pouco mais cru, porque consegue moldar melhor na defesa, etc. Mas isso nem sempre dá certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? 50-50. Mas vamos ver o que este querido do Foskey nos trará em 2023. Só um minuto, galera. Vamos lá. A terceira escolha do New Orleans Saints, no terceiro round, com a escolha número 71, o New Orleans Saints selecionou Kendrick Miller, running back TCU. É assim que fala, né? TCU. Texas Christian University. Acho que é isso. Vamos a algumas informações. Vamos lá. Em 2022, ele foi First Team All Big 12. Em 2022, ele foi Associate Press First Team All Big 12. Teve mais 1, 2, 3, 4, 5 prêmios em 2022. E em 2021 ele foi Earl Campbell Tyler Rose Award Honorable Mention List quando jogou contra o Texas Tech, né? Essas são algumas premiações semanais, mas as mais importantes foram aí em 2022 com esse First Team All Big 12. E aí, João, o que você achou dessa escolha? Os Saints, só lembrando rapidamente, o Saints tem um problema, né, com running backs. O Kamara, a gente não sabe se vai ser suspenso, se não vai, por causa do julgamento dele, da burrice que ele fez lá em Las Vegas. Então, e também o Kamara, né, teve alguns problemas de lesão e tudo mais. O Saints não tem um running back ali, um segundo running back muito seguro, digamos assim. Então, essa foi uma escolha aí para o nosso ataque. O que você achou, João? Bom, falar pra vocês que eu gosto desse jogador, tá? Eu gosto dele, eu gostei de ver ele jogando no college. E uma coisa é o cara jogando no college, a outra coisa é ele como prospecto da NFL. Gostei muito dele, de ver ele jogar por TCU. Ele só teve uma temporada como titular em TCU, que foi ano passado. Então o espaço amostral dele para avaliação pré-draft é muito pequeno. Só que em 2022 ele teve 1.399 jardas, marcou 17 touchdowns só nessa temporada, que foi, assim, ele foi o melhor desempenho de um running back com a camisa de TCU desde o grande LaDainian Tomlinson, que também jogou por TCU em 2000.
A grande questão do Kendre Miller ano passado foi que na semifinal do College Football Playoff contra Michigan, ele rompeu o MCL, né, que eles chamam ligamento medial colateral, e ficou de fora do National Championship, que TCU perdeu para Georgia, e passou por cirurgia em janeiro por causa dessa lesão, e isso atrapalhou um pouco a programação dele de workouts pré-draft. Mas eu gosto dele como running back, sabe achar espaço na linha de scrimmage, tem boa aceleração, bom balanço de corpo. Ele não foi tão exigido como recebedor em TCU, porque TCU já tinha o Quentin Johnston, que é um excelente jogador, foi draftado também. Só que eu acho que ele tem potencial para ser wide receiver, talvez isso seja exigido dele no Saints. Também mostrou ser um ótimo bloqueador. Eu só acho que ele precisa melhorar algumas coisas ali, ajustar a posição carregando a bola para diminuir o risco de fumbles, melhorar a sua tomada de decisão ali quando ele tem que mudar de direção. Mas acho um valor ok aqui na terceira rodada. Não achei uma escolha ruim. E ele tem também um tamanho bom para running back, 1,81, 98 quilos. Ele não é um cara pequeno como o Deuce Vaughn, que tem 1,68. Então eu acho que é bom, para uma boa escolha para compor elenco e talvez ser titular no futuro. Assim, para mim ele, particularmente como torcedor do Saints, acho que foi uma das melhores escolhas, porque a gente não sabe como Alvin Kamara vai jogar na temporada que vem, porque certamente, infelizmente, ele será punido, mas assim, os números dele cresceu a cada ano, né? Ele teve 388 jardas e 54 corridas em 2020, sendo reserva, e em 2022 ele virou titular. Então é um cara que tem uma explosão incrível. Ele não tem tanto hype como teve outros, inclusive ele foi na terceira rodada, mas assim, ele é muito ágil, ele causa fumbles, isso é verdade, mas coisas que às vezes o Saints adora, porque ele é cru, então tipo, tem algumas coisas que podem melhorar e vão melhorar, porque ele vai ter Jamal Williams e Alvin Kamara, que são dois caras que foram importantes, um pelo Saints e outro temporada passada que foi maravilhosa no Lions, então vão ajudar ele. Certamente ele não será utilizado, eu acho que ele não será utilizado, né, nessa próxima temporada. Acho que vai ser mais a longo prazo, vai ser mais gradativamente, como foi no college. Ele teve 2 anos de reserva e depois ele foi titular, então, e foi muito bem, inclusive, ajudou muito a equipe em muitos jogos. Eu vi alguns vídeos dele em alguns jogos e tipo, ele é muito bom mesmo, mas tem alguns defeitos e eu tenho certeza que Allen vai conseguir consertar esse defeito, como eu até botei no Twitter. Então são coisas que podem melhorar, eu tenho certeza que ele vai melhorar, e eu tô muito otimista com ele, porque é um dos jogadores meus preferidos desse draft do Saints. O problema, galera, é o que eu digo, a gente sempre fala aqui nos podcasts, departamento médico do Saints, né? É aquele Deus nos acuda. Então a gente nunca sabe quando vamos precisar de um jogador saindo lá, sei lá, de que rodada, o que on-draft free agents no meio da temporada, porque o Saints não tem um titular por causa de lesão. Saints. Eu não lembro quem falou lá no nosso grupo que o departamento médico do Saints que fez algumas escolhas esse ano no draft pro Saints. Mas eu vou ficar aqui. Não fui eu que falei. Só deixando claro aqui que não fui eu que falei. Mas soltaram lá no nosso grupo, eu apenas dei risada. Com a outra escolha do Saints, na 4ª rodada, com a escolha número 103, o Saints escolheu o offensive tackle Nick Saldiveri de Old Dominion. Old Dominion, pesquisando no Google aqui agora, é uma universidade pública de Norfolk, Virginia. Então é isso aí, galera. Eu nem sei que divisão que eles jogam,
Mas é essa daí mesmo. Ai, vamos a alguns prêmios do nosso calouro. Aqui, cadê? Ele joga de Offensive Tackle. Aqui. Ele participou dos All-Star Game, né, do Senior Bowl. 2022 foi Second Team já descobrimos a conferência, Sunbelt. All Sunbelt Conference com 0 sacks. Ele não deixou, né? Como que eu vou traduzir isso, gente? 0 sacks allowed. Ele não deixou passar nenhum sack. Em 435 block pass. E jogou todos os jogos aí de 2022. Aqui, ele jogou de right tackle, interessante, lá em 2019. E no high school ele foi um recruta de second star, não sei o que é isso, first team all conference, e é isso. Desculpa, galera, que eu traduzo as coisas na hora que fica meio complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido aí. João, por favor, fique à vontade. Bom, se vocês não ouviram falar de Old Dominion, não ouviram falar dessa universidade há pouco tempo, é normal, porque Old Dominion só subiu para a FBS, que é como se fosse a primeira divisão do college football, em 2014. E eles acabaram de mudar de conferência. Então, uma universidade que está aí na elite do college football há muito pouco tempo. E elite, que eu digo, é a primeira divisão que tem 130 times. Então, é um conceito muito amplo e é uma equipe com pouco renome, né? Pouca torcida, etc. É um time obscuro lá da Virgínia. Bom, mas o nosso Nick Saldiveri, ele foi titular de Old Dominion por 3 temporadas, 2019, 2021 e 2022. Em 2020, Old Dominion não jogou por causa da Covid. Ele jogou a maior parte do tempo como right tackle, como você falou, mas ele, se eu não me engano, ele teve um jogo como guard ano passado. Frame grande, ele é o maior jogador que o New Orleans Saints escolheu nesse draft. 1,99 de altura, 144 quilos. Bom raiz, apesar de tudo, 9,47. Então ele tem um certo atleticismo. Tem bom trabalho de pés, ele tem boa ancoragem, planta os pés no campo e não se deixa empurrar para trás. Tem mobilidade para conter defensores que tentam quebrar os gaps. Eu só acho que ele precisa melhorar um pouco o balanço de corpo e principalmente se ajustar à velocidade da NFL, que ele é um pouco lento ainda. Ele jogou na Sunbelt, que é uma conferência de times menos... De times mais fracos do college football, então é um outro ritmo completamente diferente da NFL. Mas, caso trabalhe na questão da velocidade, trabalhe o seu balanço de corpo, pode ser uma adição interessante aqui à linha ofensiva do Saints. Só rapidinho, o João falando que ele pode jogar de guard, pelo que eu vi ali também no Twitter ali na hora da escolha, foi muitos insiders falando que o Saints talvez tenha queira ele nessa rotação da linha ofensiva, né? Tanto jogar ali de tackle quanto jogar de guard. Eu tenho fé que um dia o Saints vai draftar um jogador que seja tipo um center mesmo, e ele vai jogar de center no Saints. Porque ele seja um guard, ele vai jogar de guard no Saints. Mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Deixa a galera lá. Deixa ele. E você, Fábio? Para mim foi a melhor escolha do draft do Saints. Eles até subiram para pegar. Polêmico. Olha lá, o Fábio falou que subiu, ó. Só rapidinho, Fábio. O Saints subiu e trocou essa 13ª escolha por uma... eu nem lembro quem foi. Agora eu não lembro. Enfim. Vai lá, Fábio, desculpa. Eu também não lembro. Eu tô tentando lembrar aqui, porque ainda fiz o tweet sobre. Tô tentando lembrar que ele... Foi trade com Chicago Bears? Chicago, foi. Foi isso mesmo, foi Chicago. Deu 2 escolhas por uma. Deu uma de 2024, se eu não me engano. Isso. Não,
O 2024 foi para o quarterback? Ih, rapaz. Agora me pegou. Agora me pegou, mas depois a gente vê. Vai lá, galera. Assim, Vai lá, foi a melhor escolha. Eu achei, vi alguns insiders falando que ele seria a escolha de segunda rodada, né? Por ele ser esse jogador, para muitos, meio que fantástico, né? Ele tem um refinamento como bloqueador de passes, ele é bastante versátil, bastante mesmo. Tem a capacidade atlética na área curta, o tamanho, ele é muito grande, muito grande. Então, é o que o Saints pode usar de trunfo, né? E especialmente na linha ofensiva, né? Que eu vi a entrevista pós e eles falaram muito bem disso. Então, assim, vamos ver. É o cara que eu mais gostei, né? Achei que ter subido foi importante, porque eu acho que não pegaria ele. Acho que outras equipes estavam atrás, e inclusive outras equipes subiram, os Las Vegas principalmente subiram, o Eagles também subiu, e certamente queria pegar ele. Era um nome que eu achava que o Saints não ia pegar, mas aí aconteceu, aí eu fui estudar mais sobre e ver a capacidade dele. Então, assim, eu tô muito feliz, né? Tô esperançoso para ver como é que vai ser ele no sistema de Allen, né? Porque foi uma temporada passada de muitas lesões e eu acho que ele não teve lesões, né? Pelo contrário, ele foi saudável, né? João pode falar aí, e a Jéssica, mas eu tô esperando aí para ver como é que vai ser aí, porque ele tem as 3 a 4 posições para ser encaixado aí, então vamos ver como é que Allen vai fazer ele no sistema. E a próxima escolha do Saints foi também uma escolha de quarta rodada, com a escolha número 127. Também foi uma pique que o Saints trocou. O quarterback de Fresno State, Jake Haener, não sei, desculpa, eu preciso ouvir alguém falando sobre o nome dele para saber como que fala, certo? Ele estava todo empolgado, segundo aí notícias de background aí, né, dos bastidores. Ele era torcedor do Saints, ele é torcedor do Saints desde criança, ele se espelhou muito no Drew Brees como quarterback, gente, são palavras dele, né, na entrevista que ele fez lá para a imprensa de Nova Orleans. Ele tem acharam fotos, ele botou fotos dele com a camisa do Saints quando ele era menorzinho, boné do Saints, bola de futebol americano com o símbolo do Saints. Acharam uma foto dele com o Derek Carr, quando o Derek Carr foi assistir um jogo lá em Fresno State. O Derek Carr ele disse que a hora que ele foi escolhido, o Derek Carr foi tipo uma das primeiras pessoas a ligar para ele, para falar que tá empolgado, que quer muito ajudar ele, etc. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o Saints vai ter o Derek Carr, né, como o quarterback principal. James Winston vai ficar mais um ano no Saints para, teoricamente, ser o quarterback reserva. E o Jake vai ser aquela opção número 3 ali. Lembrando que nas 2 últimas temporadas o Saints teve que jogar, sei lá, 50º quarterback, porque todos os quarterbacks do Saints resolveram machucar aí nas 2 últimas temporadas em algum jogo aleatório da temporada. Então, é bom ficar de olho aí. Vamos a algumas informações. Ele também participou do Senior Bowl. Eu tô falando, o Senior Bowl foi imprescindível para os scouts do Saints nesse draft. Em 2022 ele foi first team All-Mountain West Conference, jogou 10 jogos, perdeu 4 com um problema. Com um problema no calcanhar. Hein? Como é calcanhar, né? Se me corrija se eu estiver errado. Em 2021 ele foi second team All-Mountain West Conference, jogou todos os 13 jogos. Ele jogou em 2020 também. Em 2019 ele não jogou porque ele se transferiu para Fresno State, ele jogava em Washington. E no high school ele foi top 30 Pro Style QB Recruit. Então aí essas são algumas informações do nosso quarterback, João. Pois é, o Jake Haener, ele... Assim, descobrimos como fala o sobrenome dele, Haener. Eu não tinha ouvido falar. Eu só ouvi ele falando. Eu não tinha ouvido ele falar. Sim.
Sim, o Jake Haener, ele foi titular de Fresno State por 3 temporadas, de 2020 a 2022. E eu acho que uma das grandes inspirações, o fato dele ter o Drew Brees como uma de suas grandes inspirações, é porque os dois têm um tamanho parecido, assim, eles são relativamente baixos para padrões de quarterback da NFL. O Haener tem 1,82, ele é mais baixo ainda que o Drew Brees, 94 quilos. Então, o tamanho joga contra ele na NFL, né? Porque a gente vê, normalmente, um quarterback da NFL padrão tem de 1,88 para cima. Além disso, ele não tem um braço adequado para passes longos, ele não tem um dos braços mais fortes aí da classe. Que fez com que ele precisasse confiar em checkdowns, que são aqueles passes curtos pelo meio, normalmente para um running back ou um fullback, para mover as correntes. Ele sofreu com essa fratura no tornozelo direito ano passado, em setembro, e perdeu 4 jogos por causa disso. Mas ainda assim, ele teve um desempenho muito bom no passado. A temporada de 2021 foi a melhor dele, mas ele jogou bem em 22 também. Eu acho que ele é um QB inteligente, sabe ler o campo, fazer a progressão das jogadas, ir de uma leitura para outra. Ele não fica afobado sob pressão, ele pode esperar até o terceiro ou quarto alvo disponível para, se tiver aberto, fazer a jogada. Sabe passar a bola em movimento, tem boa precisão em passes ali de campo curto, médio, como os checkdowns que eu falei. Dadas as características dele, vai ser meio difícil dele se tornar titular, mas eu acho que ele pode ser um reserva sólido, ou até mesmo assumir a titularidade, como vocês falaram, né? Em caso de lesão do Derek Carr ou do Jameis Winston, caso seja o último recurso, ele pode assumir a titularidade também, é inteligente, tem algumas ferramentas para isso, mas, de novo, a questão do tamanho, a questão do braço, que podem jogar contra ele na sua carreira da NFL. Sobre Haener, né, eu vi foi alguém pronunciando assim, então vamos ver se é assim mesmo. É um cara que muitas pessoas falam a informação, que Drew Brees e Derek Carr falaram com o Saints, contrata, drafta, que é importante, vai ser bom pra gente e tal. E o GM sabia que ele era torcedor do Saints, existia essa identificação. Drew Brees, se eu não me engano, há 2 anos atrás, conversou com ele, conhece ele bastante, aconselhou o Saints, e o Saints subiu para pegar ele. É um cara que tem um braço que não é tão, como é que eu posso dizer, os passes dele não são longos, são aqueles passes rápidos e curtos. Então, mas assim, em Fresno, ele foi o cara que, como quarterback titular, teve 20 vitórias e 5 derrotas, teve mais de 9.000 jardas e 67 touchdowns, teve um jogo histórico, se eu não me engano foi contra LSU, que ele jogou barbaridade, ele chamou a responsabilidade, a equipe estava perdendo, se eu não me engano por 12 pontos, ele virou, fez um jogo muito bom. É algo que Allen até falou em entrevista que vai melhorar nele, que é a velocidade, que ele é muito baixo, que foi o que Bryce Young e muitos criticaram, que foi ele é muito baixo e muito, muito magro, então é algo que certamente o Saints a longo prazo vai fazer com que ele cresça mais o corpo, que ele tenha músculos, que esse braço fique um pouco mais forte, vamos dizer assim. É um cara que eu gosto bastante. Eu acho que muita gente não vai concordar, mas eu acho que ele deveria ser o reserva imediato de Derek Carr há uns 2 anos. Acho que Jameis Winston vai ficar só essa temporada, acho que temporada que vem ele não vai. Eu acho que é um cara que muitos insiders falam que ele vai ser o futuro da franquia, e Derek Carr sabe que isso vai acontecer, porque Derek Carr tem contrato, mas acho que o futuro da franquia vai ser ele. Não sei se é a melhor opção,
mas vamos ver daqui a uns 3 anos como é que vai ser, porque a gente não tá falando de um quarterback titular agora, a gente tá falando de um quarterback titular que pode ser daqui a uns 4, 5 anos. Muitos dizem o de Ian Book, que foi draftado há 2 temporadas atrás, que seria esse cara de um quarterback do futuro, mas sinceramente eu acho que ele é muito talentoso, tem muitas ferramentas, eu acho que pode dar muito certo no Saints. Eu acho que ter o mentor Derek Carr e também Drew Brees nos bastidores, que a gente não sabe, mas ele pode ficar nos bastidores, pode ser fundamental para a gente ver um quarterback que tem muitas ferramentas e que encaixa muito no tipo de jogo de New Orleans, né? Tem muitos wide receivers que vão crescer daqui até lá. Chris Olave ainda está em ascensão, Shaheed está em ascensão. A gente não sabe como é que Michael Thomas vai estar, mas é um cara que é muito bom, saudável. A gente tem um time aí muito bom para o futuro, então vamos ver como é que vai ser. Mas esse quarterback, pelo que fez em Fresno, vai ser muito bom. Então vamos acompanhar aí e é só aguardar. Inclusive o Jake Haener, ele foi o primeiro quarterback de Fresno State a ser draftado depois do Derek Carr, né? Foi o Derek Carr anos atrás e agora o Jake Haener, primeiro quarterback dos Bulldogs a ser escolhido no draft depois do Carr. Draftado pelo mesmo homem, ele, a lenda, Dennis Allen. Só deixando aí essa informação. A questão de curiosidade, eu sou uma pessoa que minha cabeça trabalha de formas misteriosas. Os quarterbacks que foram draftados neste draft. Primeira escolha geral, Bryce Young, de Alabama, que foi para o Carolina Panthers, nosso rival de divisão, ou seja, já era... A gente vai enfrentar ele 2 vezes por ano, pelo menos pelos próximos, 50 anos, então apertem os cintos. CJ Stroud, QB de The Ohio State University. Na segunda rodada foi para o Houston Texans, isso, pra não falar besteira. A quarta escolha foi... O CJ Stroud foi a segunda escolha, desculpa. A quarta escolha foi Anthony Richardson, QB Flórida, que foi para o Colts. Colts também, que estava sem quarterback aí. Aí depois o quarterback só foi sair no segundo dia, no segundo round, que finalmente draftaram aí o que eu falo, um case a ser estudado aí para futuras gerações de jornalistas. Como a mídia pode inflar um cara e ao mesmo tempo jogar ele no fundo do poço. E o Levis, QB, que foi para o Tennessee Titans. Aí depois o Randall Hooker, QB de Tennessee, que foi para o Lions. Também Lions, situação precária de quarterback. E depois só foi sair QB lá nas 127 com o Saints, o Jake Haener. E daí depois começou as trocas. A galera até falou na hora, subiu, pagou muito, mas aparentemente o Los Angeles Rams queria ele também, tanto que na escolha seguinte o Rams, na 128, draftou o Stetson Bennett, e depois o outro quarterback foi Adam O'Connell, Craig Tunney, Dorian Thompson-Robinson, Sean Clifford, Jaren Hall, Tanner McKee e Max Duggan. Esses foram os quarterbacks draftados aí neste ano de 2023. Obviamente que todos os olhos estarão sobre Bryce Young, CJ Stroud e Anthony Richardson, e Will Levis ali por questões de cliques, né, que a galera ama. A galera não, os jornalistas, né, a mídia em geral, óbvio. E a gente vai ficar aí de olho no nosso Jake Haener. João, para você, tirando o Bryce Young aí, tirando as três primeiros quarterbacks aí escolhidos, óbvio, para você, você acha que tem mais potencial aí na NFL? Olha, difícil dizer, né? Eu acho que essa classe de quarterbacks, ela não foi das melhores. Tem nomes interessantes, mas não foi assim, não é muito sexy para mim.
Eu sei que eu coringuei com a escolha do Sean Clifford. Eu sou torcedor do Green Bay Packers e eu acho que foi uma escolha muito ruim, provavelmente a pior nossa nesse draft. Além de ter sido no 5º round, eu acho que ele nem merecia ter sido draftado e eu não acho que é um encaixe bom para a equipe. Mas há alguns nomes que eu gosto, além dos 3 que foram escolhidos na primeira rodada. Eu não sou muito fã do Will Levis. Eu acho que o hype que se construiu em cima dele para que ele fosse escolhido no primeiro round era um negócio infundado. Era um negócio que, segundo matérias que saíram depois da quinta-feira, nem os próprios donos das equipes, nem os front offices da NFL acreditavam nisso. Então foi um negócio construído pela mídia, esse hype. Foi uma coisa completamente artificial. Não gosto muito dele como prospect, mas pode dar certo. Ele não é um cara... Eu não acho ele um cara ruim, mas foi muito... overrated, foi muito superestimado nesses meses antes do draft. Eu gosto do Hendon Hooker também. Eu acho que a história dele é uma história de superação. Jogou muito bem na temporada passada com o Tennessee, como o Fábio falou. Claro que ele contou com wide receivers muito bons também no Jalen Hyatt e no Cedric Tillman, mas ele é um bom jogador. Eu gosto acho o Jake Haener interessante como um reserva, assim como o Stetson Bennett, que no college foi um vencedor nato, mas na NFL é outra coisa. Ele tem um problema de tamanho ainda maior que o Jake Haener. Então eu ficaria com Will Levis e Hendon Hooker. Eu acho que um desses aí um dos dois é o que tem mais potencial para virar um sólido titular da NFL no futuro. O Hooker era a paixão do Fábio ali. A hora que o Lions escolheu ele, o Fábio ficou até triste ali, introspectivo, chateado, queria surrar o GM do Lions, mas vida que segue. Pior que foi. Não vou mentir. É um cara que... É porque eu sou torcedor de Tennessee, acompanho muito. Teve um jogo histórico que a equipe não vencia há mais de 20 anos. A equipe rival, e acabou que foi um jogo maravilhoso, porque jogou demais aquela partida, correu muito bem com a bola, passos em profundidade, sabe? Então, assim, é um cara que, pra mim, é saudável, era pra ser um top 3, um top 4. Acho que Anthony Richardson, acho que ele seria um pouco melhor do que ele. Então, a lesão, infelizmente, muito grave, acabou ele descendo. Eu achava que eles seriam à frente de Will Levis. Ele é um cara que é muito bom. Eu acho que ele vai dar muito certo na NFL. Acho que o Detroit Lions vai tentar o QB titular agora, para essa temporada agora. Ele vai ficar na reserva, certamente. Vai ganhar ritmo. Ele vai, acho que, se eu não me engano, ele vai perder os 5 primeiros jogos por causa da lesão. Ele não está 100% recuperado, se eu não me engano. Então, é questão de tempo. A questão da idade pesou muito. Ele tem 25 anos, vai fazer 25. E o QB titular de Detroit lá deu 28 a 27. Então, pesou muito a idade. Mas ele é um cara que, como prospecto, é um cara muito, muito bom. Tennessee tinha uma linha ofensiva que era muito fenomenal, vamos dizer assim, e ajudou bastante ele, né? E muita gente fala que como é que vai ser agora a Tennessee sem ele, se vai ser a mesma coisa ou se ele vai fazer falta. Esperar para saber. Então, para mim, Hendon Hooker é o melhor nome. Era para ter sido de New Orleans. Eu cheguei a até comentar com ele pelo Instagram, falei com ele, inclusive. Meu inglês não era tão bom, mas ele até brincava, curtia as mensagens, falava. Eu esperava que ele seria de New Orleans, mas ele foi para Detroit. Acho que a escolha 40 ele não seria. Acho que New Orleans ia tentar pegar ele na terceira rodada, mas era impossível. Mas é um cara que eu espero que seja famoso, que faça a torcida do Lions feliz. E é o cara como prospecto que eu acho que é da top 3
de QBs nesse draft. E a próxima escolha do Saints foi na quinta rodada, com a escolha 146. O New Orleans Saints escolheu o safety de Minnesota, Jordan Holden. Vamos dar algumas informações lá embaixo. É aqui. Ele participou do East-West Shrine Bowl. Jogou, em 2022 ele jogou todos os 13 jogos daí do college, com a marca de 58 tackles, sendo 40 sozinho, 3.5 tackles for loss e 5 passes desviados aí, e conseguiu 2 interceptações. No high school ele... Peraí. É diferente. Mas eu vou só deixar essa informação aqui, que é a mais importante de 2022. Muita gente tá falando que o Saints pode usar muito ele, por enquanto, no Special Teams, mas a situação de safety do Saints é tão zoada que eu não sei, né? O Marcus Mayer aí ficou lesão, etc. Vamos ver o que este garoto pode nos ajudar aí o New Orleans Saints no fundo do campo. João? Bom, eu sou suspeito para falar do Jordan Holden, porque ele jogou por Minnesota na sua carreira do college. Eu sou torcedor de Minnesota no college. Minnesota Gophers, não Minnesota Vikings, para ficar claro. Bom, ele tem medidas padrão para a posição na NFL, 1,82, 92 quilos. Curiosamente, são medidas parecidas com a do Jake Haener, mas essas são mais aceitáveis na posição de safety. Ele é um dos defensive backs mais experientes da classe. Jogou 58 partidas no college, desde 2018, uma carreira aí de 2018 até 2022, 5 temporadas. Foi titular em 49 partidas. Conseguiu 4 interceptações na carreira, sabe jogar bem em zona, sabe fazer jogadas em movimento também, mas, como você falou, a especialidade dele é cobertura de special teams, e talvez ele encontre nisso o seu nicho na NFL, ou um titular na cobertura de special teams, ou um reserva ali na rotação de secundária do Saints, ou de qualquer outra equipe que ele... para onde ele eventualmente vá. Eu acho ele um bom tacleador, mas inconsistente. Porém, novamente, se os Saints continuarem a ter problemas ali no departamento médico com respeito à sua secundária, ele pode entrar ali e cavar uma vaga na titularidade. Ele que também é um jogador bastante atlético, tem um RAS ali de 8.88. Achei um bom valor aqui na quinta rodada, mas é um jogador para compor elenco acima de tudo. Para falar dele, eu acho que pensando em futuro, né? A gente não sabe como é que vai ser as lesões do Saints, com certeza deve ter, né? Infelizmente. E ele é um cara que foi saudável, jogou 49 jogos, teve 240 tackles, 4 interceptações, teve jogos muito bons, muito bom. Então, inclusive João aí, que eu espero que ele não seja Vikings mesmo, porque, né, não vou falar porque foi o pior dia da minha vida, então espero que ele não seja, mas ele acompanhou bem e sabe disso. Eu acho que o valor foi bastante importante, porque foi na quinta rodada, foi algo que os Saints com certeza sabiam que as outras franquias iam atrás dele, e conseguiu adquirir ele por um valor bom, um cara que pode ser nessa temporada titular, quem sabe. A gente não sabe como os outros jogadores vai ser, porque o Saints, como sempre, nas últimas temporadas teve bastante lesões, isso complicou demais a temporada de New Orleans. Então é um cara que foi saudável, jogou quase todos os jogos, ele é muito atlético, tem a velocidade, tem um raciocínio, tem inteligência de jogo, então é um cara que pode adquirir muito bem, e ser calouro muitas das vezes pro Saints é bom. Então vamos ver como é que ele vai ser aí. Eu acho que ele será titular pelo histórico de lesões passadas do Saints, né? Também
porque o Saints não tem muitas opções ali na posição, né? Então vamos aguardar. Última escolha do Saints foi na 6ª rodada, com a escolha 195. O Saints escolheu o wide receiver A.T. Perry, de Wake Forest, mais uma universidade obscura aí no draft. Saints ou Saints, né? Ele jogou também o East-West Shrine Bowl. E em 2022 ele foi First Team All-ACC, liderou o time com 81 recepções e 1.096 jardas recebidas. João? Achei ele um excelente valor na 6ª rodada. Alguns especialistas em draft até cotavam ele na 3ª ou na 4ª. E os Saints conseguiram buscar ali o A.T. Perry na 6ª. Talvez até... Eu me arriscaria a dizer que foi um pequeno steal do Saints no 3º dia do draft. Ele foi titular de Wake Forest por 3 temporadas, líder em jardas recebidas por 2 delas. Marcou 28 touchdowns na carreira, o recorde de Wake Forest em touchdowns recebidos. Foi o principal alvo do quarterback Sam Hartman, que agora vai para Notre Dame da Jéssica. Ele tem um frame comprido, né? 1,92, 90 quilos. Ele é bem alto, tem um tamanho bom para um wide receiver, mas ele não tem tanta massa assim, o que pode prejudicar a sua habilidade de fazer jogadas pós-contato na NFL. Mas o seu tamanho, né, a sua envergadura, ajudam ele a fazer muitas jogadas em rotas verticais, mesmo sem ter uma velocidade considerada elite para o padrão da NFL. Ele se acostumou em Wake Forest a jogar na beira do campo ali como outside receiver, e eu acho que ele vai continuar nessa mesma posição no Saints e nos seus eventuais times da NFL. Eu acho que, assim, no ataque de Wake Forest, ele era um excelente encaixe e pode ser um encaixe muito bom ao ataque de New Orleans, desde que ele continue nessa posição de recebedor ali na beira do campo, recebedor mais próximo da linha de fundo. É um cara que eu gosto muito, muito mesmo. Eu não conhecia ele, para ser sincero. Eu acho que eu pesquisei também e vi que ele foi por causa da idade também que acabou. Que ele estava sendo cotado para a 3ª rodada e acabou que ele desceu muito. E ele, inclusive, falou isso numa breve entrevista, que ele se sentiu surpreendido por ter caído tanto. E aí ele até falou que obrigado pelo Saints por ter dado essa oportunidade, que ele não vai vacilar. É um cara que todos os quarterbacks e os treinadores queriam ter ele. Ele é um receiver muito bom mesmo. Ele é muito atlético. Em jogadas contestadas, ele consegue muito bem pegar a bola. Ele tem uma mão muito forte, inteligência, é um playmaker natural. É um cara que a gente pensar por valor, né? Foi muito importante, né? A gente tem wide receivers muito bons. Shaheed nem foi draftado e foi bastante importante na temporada passada, então é um cara que, como o A.T. Perry, que pode ajudar muito. Essa é a reserva nessa temporada, mas eu acho que ele vai entrar em jogos, vai ter uma rotação bastante importante e por valor foi uma contratação, eu acho que nota 9 ou nota 10, então valeu muito a pena. É um cara que agrega muito. A idade pesou. Ele tem 23 anos, então pode ser que as franquias olhou para ele de um jeito um pouco ruim, mas Allen falou em entrevista que gosta muito dele, que assistiu alguns jogos dele e que pelo valor foi uma contratação importante. Então vamos ver como é que vai ser daqui às próximas temporadas, porque a longo prazo eu acho que ele vai ser titular e vai fazer grandes jogos. Lembrando que Michael Thomas vai ficar e Chris Olave, obviamente, aí, né? Não tem nem o que falar. Chris Olave, se tudo der certo, vai ser aí uma das estrelas do nosso ataque. E também temos o Shaheed, né? Que foi uma boa uma surpresa no passado, que continua esse ano. Então, o A.T. Perry vem aí para compor aí um pouco mais desta classe de QBs que o Saints tem, né?
desta sala, eles falam room, né, no inglês, dessa unidade de QBs que o Saints tem lá em Nova Orleans. Se fosse Drew Brees, eu falava que podia ter draftado um cone, que o Drew Brees ia dar conta de jogar para esse cone receber a bola, mas como é o Derek Carr, vamos esperar para ver o que o training camp trará para nós. E essas foram as escolhas aí do Saints nesse draft de 2023. E eu acho que não teve um nome que fala, meu Deus, assim, mas preencheu necessidades do time, tanto no ataque quanto na defesa. Então, poderia ter sido melhor, poderia, mas é o que temos, né? E a gente vê que o Saints vai se tornando um pouco mais parecido com o Dennis Allen, né? O Saints vai deixando para trás ali a época vai deixando para trás a época de Sean Payton e Dennis Allen assumindo totalmente o Saints aí, né? Deixando o time com a cara dele. Então, sem desculpas esse ano, Dennis Allen. Se der errado, a culpa é sua. Totalmente sua. Fica avisado já. João, de maneira geral aí, que nota você dá aí pro Saints aí, né? A, B, C ou D, igual a galera faz lá na gringa? Aí na gringa, no caso. Sim, é um negócio difícil, né? Avaliar as notas das equipes, né? As notas das equipes em suas escolhas, porque a gente ainda não viu esses caras jogando com a camisa de suas equipes da NFL. Mas o que a gente pode fazer, a avaliação que a gente faz é em relação ao valor que era estimado para eles no draft, né? A escolha em que eles deveriam cair e o potencial que eles podem trazer, né? O potencial de encaixe a eles dentro do elenco de cada equipe. Dito isso, eu achei um draft bem decente do Saints. Claro que faltou uma escolha sexy, como vocês falaram, assim, uma escolha que agradasse a todo mundo. Não acho que esse foi o caso necessariamente do Saints, mas eles escolheram jogadores que preenchiam necessidades que a equipe tinha de elenco e jogadores que, alguns deles, como o Brian Brzee ou até mesmo o Isaiah Foskey, que tem um teto relativamente alto e que podem virar destaques dessa equipe. Uma coisa do A.T. Perry também é que eu acho o frame dele, assim, as medidas dele são muito parecidas com a do Michael Thomas. Então, talvez, não sei se escolheram por causa das medidas somente, ou se foi um fator, foi o principal fator, mas eles são bem parecidos nesse sentido. Mas, eu me arrisco a dizer que o draft do Saints foi um B, de novo, não foi espetacular, mas preencheu algumas das lacunas, assim, alguns dos buracos que o Saints tem no roster de momento, com bons jogadores com um potencial alto. Para mim eu daria nota B+, também. Eu acho que faltou uma agressividade maior. Tinha nomes que iriam agradar mais a torcida, que eles acabaram, que subiram, ele subiu no draft e não contratou, não draftou o cara. Então isso foi muito, muito ruim, mas no geral, pelos valores, pelas escolhas, por ter subido em muitos momentos, acho que foi muito bom, pensando na temporada passada, pensando nos outros anos. Allen, ele falou que não tive a oportunidade de me mostrar como head coach no ano passado, e hoje ele está tendo abertura, está tendo total escolhas. Então ele escolheu os jogadores, ele escolheu sua comissão, então foi bastante importante. Agora ver o que vai acontecer com o Saints. Eu sinto que as escolhas foram boas. A escolha de primeira rodada, eu achava que ele ia subir para pegar o Mazi Smith. Eu ainda achava que ele ia subir para pegar lá na 23ª de Minnesota. Eu ainda botei no mock draft. Achei que ele na 40, achei que ele ia subir também, porque tinha jogadores descendo. Mas em termos geral foi bom, porque
Muitos jogadores que o Saints pegou estavam cotados para a terceira rodada, para a quarta rodada. E aí acabou que desceram pela idade, pelas lesões, e o Saints gostou disso, como o Allen falou. E no geral, acho que foi importante. Acho que preencheu as lacunas. A defesa, ao meu ver, não estou falando como torcedor, estou falando como uma pessoa que acompanha, teve um crescimento pelos nomes que eram e pelo agora vai estar. Então, eu acho que o Saints conseguiu preencher as lacunas muito bem. Então, agora é aguardar, mas minha nota é B e pode mudar na temporada, né? Se o Saints, com certeza, que eu acho que vai fazer uma temporada positiva, uma campanha positiva, quem sabe minha nota não mude para A. Então, vamos acompanhar. Esse foi o draft do Saints. Lembrando aqui o nome do nosso assistente de General Manager é o Jeff Ireland. Ele que é responsável pelo draft aí. Então, muito que bem. Ano passado ele foi cogitado, né? Ano passado não, desculpa. Essa temporada foi cogitado que ele sairia do Saints para assumir de GM em algum lugar. Pelo amor de Deus, não. Espero que o Saints esteja construindo ele para ser GM depois do Mickey Loomis. Então fica Jeff Ireland. Então, só para os torcedores do Saints dar nome aos bois, acho que os três importantes ali do Saints, ali no front office, no staff ali, né? Digamos que é o Mickey Loomis, que é o nosso GM. O Kay Hartley, que é o cara que faz os contratos. A galera, principalmente aqui no Brasil, no Twitter do Brasil, que fala muito do Mickey Loomis, mas teoricamente não é ele que faz os contratos, é o Kay Hartley, desculpa. Kai Harley. Pronto, falei certo agora. E depois, né, em questão de draft aí, college aí, coisas do college, é o Jeff Ireland. Mas só por questões aí. E o Saints assinou com undrafted free agents. Vamos lá. Running back Roderick Thompson Jr., offensive lineman Alex Pihlstrom e Mark Evans, 2. Tight end Joel Wilson, Panther, sempre é importante. Panther também é gente. Lou Riddler, defensive back Anthony Johnson, linebackers Anfern Orji e Nick Anderson. Kicker, ficamos de olho também, porque, né, ano passado Deus nos acuda. Blake Group e os wide receivers Shaquan Davis e Shai Barnett. Fiquem de olho também nessa classe de undrafted, que o Saints costuma aí puxar 1, 2, 3 jogadores pro time que eram undrafted e fazem o feijão com arroz ali na hora que as coisas apertam pro time. Como a gente falou aí do Shahid, desculpa. Eu acho que 2017 foi o draft aí mais lendário do Saints aí, né, após Super Bowl. Não tem nem o que falar, esse draft, nenhum draft chegou aos pés de 2017, onde o Saints simplesmente draftou Marshawn Lattimore, Ryan Ramczyk, Marcus Williams, Alvin Kamara, Alex Anzalone, Trey Hendrickson, saudades, volta pra mim, e Al-Qadim Muhammad, que foi o único que não deu certo aí, mas o de resto tá todo mundo na NFL, todo mundo jogando aí e fazendo a alegria dos torcedores ou não das suas respectivas franquias. Óbvio, a gente só tá com o Lattimore e o Kamara e o Ramczyk, o Anzalone ainda tá, não lembro, preciso olhar lá, mas é isso. Mas foi o draft aí, eu acho que mais lendário do Saints depois que o Saints ganhou o Super Bowl. Acho que é isso então, né, galera? Já falamos demais aí, já 1h30 gravando, o Caio vai me catar depois. João, muito obrigado por ter aceitado. Desculpa qualquer coisa aí, desculpa, falamos demais talvez. Por favor, faça sua propaganda pra galera, onde a galera te acha, fique à vontade. Que é isso. Muito obrigado pelo convite novamente. Foi um prazer participar dessa conversa com vocês, Jéssica, Fábio, aqui para falar de draft e para falar do draft dos Saints. Nós estamos no Twitter, enquanto o Twitter ainda existe, @collegefootbr.
Estamos no Instagram também, collegefootbr, a mesma arroba. Tô querendo ser mais ativo no Instagram, mas por questões de mestrado, trabalho, etc. Nos últimos meses eu não tenho sido muito ativo no Instagram, nem na rede ao lado, no Facebook. Mas vem mais conteúdo por aí. O College Football, a próxima temporada do College é logo ali. Faltam menos de 4 meses e até lá a gente vai ter conteúdos de pré-temporada. A gente dá nossos pitacos de NFL também lá no Twitter, especialmente. Mas vamos ter vamos ter cobertura da pré-temporada do College. Vamos cobrir toda a temporada do College também, com aquele trabalho que vocês já conhecem no Twitter e nas outras redes sociais. E, de novo, muito obrigado pelo convite e até a próxima, galera. Valeu. Fábio, novamente, seja bem-vindo ao Saints Brasil. Faça sua propaganda aí, onde a galera te acha, além do Saints Brasil. Obrigado vocês. Foi um prazer falar com o João, um cara muito bem estudado. Falou muitas coisas importantes. Vocês me acham no Instagram, Fábio Aidan, com N no final. E no Twitter também, Fábio Aidan. Falo um pouco sobre o Saints lá, informações, rumores, opiniões. Falei muito sobre o draft, acompanhei bastante, foi uma correria danada. E estou muito feliz. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que João não seja Vikings mesmo, viu? E obrigado aí muito. Sim. E foi muito bom, foi muito importante falar sobre o draft do Saints. É isso, Pois desculpa. E eu digo que em 2018, naquele jogo ali do Milagre de Minneapolis, eu tava torcendo pro Saints, porque eu, como torcedor dos Packers, eu torço contra os Vikings em toda e qualquer oportunidade. E eu também fiquei triste com aquele lance. Isso é maravilhoso, então, maravilhoso. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até o final, que nos ouviram. Eu espero que tenham ouvido na velocidade normal, seus sem vergonhas. E voltamos a qualquer momento aí para falar dos Saints. Ainda estamos devendo um podcast sobre as contratações da pós-temporada aí, da off-season dos Saints. Faremos. Mas voltamos, continue conosco. Setembro sempre chega e talvez tenhamos uma esperança nessa NFC South aí, apesar de que o meu palpite, com o coração apertado, é que o Panthers vai ganhar a divisão essa temporada. Mas tudo pode acontecer. Lembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. Se você ainda usar o Facebook, é só procurar por Saints Brasil, a primeira página que aparecer na sua busca. E mundorudete.wordpress.com é o nosso blog. E também o nosso podcast aí tá no Spotify, tá no YouTube. E eu acho que em quase todas as plataformas de podcasts possíveis. Ficamos por aqui. Abraço novamente pra galera do Telegram. Abraço pra galera, os nossos amigos também que sempre nos escutam. E até a próxima, galera.